Olá, pessoal. Então, vamos nessa videoaula ver um exemplo de regra da cadeia. Então, lembrando que esse exemplo está lá nas notas de aula, e que é importante que vocês façam a leitura lá também. Mas vamos ver aqui esse exemplo, onde a gente tem que encontrar a derivada de z em relação a t, no ponto t igual a 1, quando a gente tem z como função de x e y como funções de t, conforme a gente está vendo. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte: a gente tem a derivada de z em relação a t. A informação que a gente tem sobre z é essa aqui. E aqui a gente está vendo z, perdão, vamos fazer em branco. Aqui a gente está vendo z como função de x e de y. E essas variáveis x e y, por sua vez, elas estão escritas como funções de t. Então aqui a gente tem o mesmo esquema que a gente viu na videoaula anterior, que evidencia a regra da cadeia. Você quer calcular a derivada de z em relação a t, onde z depende de um certo número de variáveis e essas variáveis dependem de t. Então você tem esse encadeamento de funções, por isso a gente vai usar a regra da cadeia. Bem, então uma coisa que pode ter ocorrido a vocês é que vocês podem proceder da seguinte maneira na resolução desse exercício. Você tem uma expressão para a variável z, que é essa aqui, e para calcular a derivada de z em relação a t, você pode simplesmente fazer a substituição direta. No lugar de x, você inclui 2t mais 1, e aqui a gente tem 2t mais 1 ao quadrado no numerador, e no lugar de y a gente substitui t ao cubo. Assim a gente tem uma função de apenas uma variável, que é a variável t, e a gente pode calcular a derivada como em cálculo 1. Então o que ocorre é que, de fato, dá para calcular dessa maneira, só que a gente tem algumas outras situações, que vocês vão conseguir ver mais adiante nas notas de aula, em que não é possível proceder dessa maneira. Até porque a gente tem situações onde algumas funções não são conhecidas, a gente conhece só uma derivada num ponto, tem uma estimativa para uma derivada num ponto, como a gente já viu na nossa disciplina. Então, nem sempre é possível resolver o exercício dessa maneira. Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, calculem a derivada nesse formato e calculem a derivada no ponto t igual a 1, que é o que está sendo pedido. E aí, tendo essa resolução de vocês, aí vocês retornam para o vídeo e aí a gente vai discutir como fazer isso usando esse enunciado da regra da cadeia de cálculo 2, que não é bem a mesma coisa. Bem, então vamos lá. Aqui no enunciado da regra da cadeia, a gente está pedindo que z seja uma função diferenciável de x e y. O que ocorre é que a gente está pensando nessa derivada no ponto t igual a 1, e quando t igual a 1, a gente tem o ponto x, y, 3, 1. Então, nesse ponto e em torno desse ponto, a gente não tem problema nenhum com essa expressão. A gente tem um problema nos pontos em que y é igual a zero, mas como a gente está distante desse ponto, a gente não tem um problema nesse sentido. E aqui x e y também são funções diferenciáveis de t. Então a gente consegue aplicar a regra da cadeia nesse formato. Bem, e agora a gente vai precisar calcular cada um desses termos, que aparecem no enunciado da regra da cadeia. Vamos começar pelas derivadas dx dt e dy dt. Para a gente calcular dx dt, o que a gente está pensando? A gente está pensando aqui que x é uma função de t. Qual é a equação do enunciado que coloca x como função de t? É essa, certo? Então, essa derivada aqui, dx dt, é igual a 2, e dy dt é a mesma coisa. Essa é a única equação do enunciado que coloca y explicitamente como função de t. Então, y é igual a t ao cubo, a derivada é 3t ao quadrado. Então, 3t ao quadrado. Então, com isso, a gente consegue calcular as derivadas dx dt e dy dt no ponto t igual a 1, certo? No enunciado, a gente quer calcular o valor dessa derivada quando t igual a 1. Então, todas essas derivadas vão assumir valores numéricos quando t igual a 1, que é o ponto em que x e y é igual a 3, 1. E aqui a gente já está fazendo esse cálculo no ponto especificado, que é t igual a 1. E agora a gente vai ter que olhar para as outras derivadas parciais, que são d de z, d de x, e d de z, d de y. Bem, então eu desloquei
essa informação, né, de que quando t igual a 1, xy é igual a 3, 1, eu desloquei ela para cá, e a gente poder fazer essas derivadas parciais aqui. Bem, então a derivada de z em relação a x, novamente a gente precisa de uma equação que coloque z como função de x. E é essa aqui denunciada, não só como função de x, né, mas também função de y. Por isso a gente está escrevendo uma derivada parcial. E aqui a gente vai ficar com a derivada de cosseno de x ao quadrado sobre y, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para fazer esse cálculo. E para logo a seguir a gente colocar que derivadas parciais são essas e seguir em frente com a resolução. Bem, então nessas derivadas parciais a gente precisa usar a regra da cadeia, certo? A gente não tem aqui simplesmente cosseno de x, a gente tem cosseno de uma função mais complexa. Então, nesse caso, né, a gente tem uma composição de funções, então a gente usou a regra da cadeia. E aqui para a derivada y, a mesma coisa, não é simplesmente cosseno de y, ainda que x ao quadrado a gente esteja considerando como constante. Esse fator 1 sobre y, a gente pode escrever como y elevado a menos 1. Com isso, a gente precisa usar a regra da cadeia, e é isso que está, o resultado está aqui ao lado. E, mais uma vez, a gente precisa calcular essas derivadas parciais no ponto dado. Então, o ponto dado no enunciado é t igual a 1. Então, o que a gente está fazendo aqui é calcular essas derivadas parciais no ponto correspondente. Quando t igual a 1, xy é igual a 3, 1, e é isso que a gente está usando aqui. A gente está calculando a derivada parcial no ponto em questão. Quando t igual a 1, o ponto em questão é o ponto 3, 1. E com isso a gente pode concluir a resolução, porque a gente vai usar o enunciado da regra da cadeia, que é esse aqui, e a gente já tem o valor numérico de cada uma dessas derivadas parciais. Então aqui em amarelo não dá para enxergar tão bem no vídeo, mas essas duas derivadas parciais são essas duas, derivada de z em relação a x e derivada de z em relação a y, cujos valores numéricos a gente já conhece no ponto dado. E aqui as outras duas derivadas, que são de x em relação a t e de y em relação a t, nós também já temos o valor numérico no ponto dado, que é t igual a 1. Então é só fazer a substituição e as operações matemáticas finais, e a gente vai ter o resultado dessa derivada, como vocês podem conferir também lá nas notas de aula.